Bom dia, amados irmãos. Eu peço para que vocês se coloquem de pé, para que nós iniciemos a nossa celebração, o nosso culto ao Senhor. Nós estamos prestando um culto a Deus e felizes estamos, né, porque estamos juntos. Que bom ver os rostos dos meus irmãos, né? Deus é bom com a gente, Deus tem derramado a sua graça. Eu peço para que você feche os olhos, façamos uma oração juntos. Santo Deus, nós te entregamos esse culto a Ti. Tu és um Deus bom, misericordioso, fiel, gracioso. Obrigada pelos feitos das Tuas mãos, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos conduz e o Senhor nos trouxe aqui. Esse é o Teu dia. Esse é o Teu dia. E foi o Senhor que nos trouxe com Tua graça para esse lugar, Deus. Nós te damos glória e honra por isso. É assim que nós choramos, em nome de Jesus. Amém. Eu posso ouvir um amém mais forte? Amém. Cantemos ao Senhor, porque Ele é digno da nossa adoração. Seja exaltado, único em nossos corações. Todos sabemos, cantamos. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome.
nós te louvamos porque o Senhor inaugurou a ressurreição. O Senhor venceu a morte, Deus. O Senhor foi o primeiro que venceu a morte. E é por meio, Senhor, disso que nós podemos vencer também. É pelo Teu nome que nós vencemos também, Senhor. Felizes somos porque o Senhor, a partir do seu sofrimento, nos deu vida eterna. Sofrimento também produz esperança. Sofrimento também produz coisas boas. Não só nos arrancam lágrimas, não só nos arranca angústia. O teu sofrimento perfeito nos produziu vida. Nós te louvamos, Senhor, porque tudo que tu fazes é bom. E o teu filho morrendo naquela cruz, apesar de doloroso ser, imaginar, foi bom para nós. Foi bom para nós. Foi bom para nós. Nunca se viu alguém igual. Nunca se viu um Deus além. Servo ungido que deixou a sua coroa por amor. Nos trouxe o reino. Nos trouxe o reino eterno. A tumba está vazia. Nada o deteve. Cristo já venceu. Nos trouxe o reino eterno. A tumba está vazia. Nada o deteve. Cristo já venceu. O Calvário ergueu meu Salvador. No Calvário pagou todo o pecado. Nem a dor, nem a morte foi mais forte. Jesus ressuscitou. Desceu do céu, então subiu aquele monte pra morrer. Em um madeiro padecer, para enfim o véu abrir. Nos trouxe o reino. Nos trouxe o reino eterno. A tumba está vazia. Nada o deteve. Cristo já venceu. Nos trouxe o reino eterno. A tumba está vazia. Nada o deteve. Cristo já venceu. Que boa notícia! O Calvário ergueu meu Salvador. No Calvário pagou todo o pecado. Nem a dor, nem a morte foi mais forte. Jesus ressuscitou. O Calvário ergueu meu Salvador. No Calvário pagou todo o pecado. Nem a dor, nem a morte foi mais forte. Jesus ressuscitou. O Calvário
Porque Tu nos entregaste tudo, Senhor, nós Te devolvemos o que temos de volta, Jesus. É tão pouco, Senhor, que temos para Te oferecer, Jesus. Mas tudo que temos é Teu, Jesus. Tu és dono de tudo, Deus. Tu és dono de todas as coisas, Senhor. Tu és nosso Senhor, Jesus. Nós temos um Senhor. Nós temos um Redentor, Jesus. Nós temos um Salvador, Senhor. Diante dessa verdade, como não levantarmos as mãos e erguermos nossa voz ao nosso Salvador? Nós Te rendemos graças, Senhor Jesus. Tu és o nosso Salvador, Jesus. Tu és o nosso Senhor, Jesus. Nós saímos de nossas casas hoje, Pai, para levantar nossas mãos, dizer que Tu és digno da nossa vida, Senhor. Toda terra Te louva, toda terra Te rende glória e louvor, Santo Deus. Tu és o Senhor dessa igreja, Jesus. O Teu povo Te louva aqui nessa manhã, Jesus. Nós Te amamos tanto, Jesus. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Nesse momento nós queremos conhecer você, nosso amigo visitante. Possa levantar uma de suas mãos. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, meu irmão. E nesse momento você pode sair do seu lugar para estar cumprimentando o seu amigo visitante enquanto louvamos ao Senhor com mais uma canção. Aleluia. Palmas, ô Senhor. De geração em geração se ouvirá.
somos dele, temos um lar. Temos um lar. Glória, honra, força e poder. Cantamos a ti em uma só voz. Aleluia. Oh, aleluia. Glória, honra, força e poder. Cantamos a ti em uma só voz. Aleluia. Oh, aleluia. Que igreja linda, viva! Essa é a alegria que existe no coração que crê em Jesus. Todo ser te louve, toda língua exalte teu nome, ó Deus, tua majestade. Todo ser te louve, toda língua exalte teu nome, ó Deus, tua majestade. Todo ser te louve, toda língua exalte teu nome, ó Deus, tua majestade. Todo ser te louve, toda língua exalte teu nome, ó Deus, tua majestade. Glória, honra, força e poder. Cantamos a ti em uma só voz. Aleluia. Oh, aleluia. Glória, honra, força e poder. Cantamos a ti em uma só voz. Aleluia. Oh, aleluia. Glória, honra, força e poder. Cantamos a ti em uma só voz. Aleluia. Oh, aleluia. Nesse momento você pode entregar os seus dízimos, suas ofertas, enquanto louvamos ao Senhor. E lembre sempre, querido, que tudo isso que nós entregamos no altar do Senhor é com bom grado, é com coração sincero, é entendendo que o avanço do Senhor continua, do reino dos céus. Então que você possa contribuir nesse momento com o que você trouxe diante do Senhor. Eu quero sentir suas dores, participar de sua morte. Toda a minha vida devo a ti. Eu quero conhecer a tua face, aproximar-me do poder, capaz de dar vida ao que está morto. Eu quero me alegrar em meio à dor. Tu és o Cristo, nascido pra morrer em
Eu quero sentir suas dores, participar de sua morte. Eu devo tudo a ti, toda a minha vida devo a ti. Eu quero conhecer a tua face, aproximar-me do poder capaz de dar vida ao que está morto. Eu quero me alegrar em meio à dor. Tu és o Cristo, nascido pra morrer em meu lugar, e nada poderá nos separar. Me rendo por inteiro aos seus pés. Tu és o Cristo, por onde anda as trevas vão embora. Teu nome aqui tem seu lugar de honra, teu trono acima está. Nome sobre todo nome, nome santo é o teu. Sem uma mágoa, sem um pecado, erguemos o o mesmo poder que ressuscitou meu Jesus me faz vencer. O mesmo nome, o mesmo poder que ressuscitou meu Jesus me ressuscitará. O mesmo nome, o mesmo poder que ressuscitou meu Jesus me faz vencer. O mesmo nome, o mesmo poder que ressuscitou meu Jesus me ressuscitará. Tu és o Cristo, nascido pra morrer em meu lugar, e nada poderá nos separar. Me rendo por inteiro aos teus pés. Tu és o Cristo, por onde anda as trevas elas vão embora. Teu nome aqui tem seu lugar de honra, teu trono acima está. Jesus, aqui tu tens lugar de honra, teu trono acima está. Jesus, aqui tu tens lugar de honra, teu trono acima está. Aleluia. Aplauda ao Senhor.
Fidelidade se estende de uma geração a outra, duradoura como a terra que estabelecestes. Teus estatutos permanecem até hoje, pois tudo está a serviço de teus planos. Se a tua lei não fosse o meu prazer, eu teria morrido em meu sofrimento. Assim também é para nós. O salmista, ele declara, se não fosse a palavra de Deus, ele estaria morto em suas angústias. Mas assim vale para nós. A nossa esperança é na palavra do Senhor. E até hoje os estatutos dele é o que nos faz ter alegria. E glorifiquemos ao nosso Senhor por isso. Que hoje você possa estar atento à palavra do Senhor. Que Ele abençoe esse culto poderosamente. E que louvemos com todo o nosso coração. Pois é dia de escutarmos e sermos guiados pela palavra do nosso Deus. Louvado seja Cristo, louvemos ao Senhor. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, os mares ao som de teu nome. Alegre
Gente, hoje é um dia muito feliz para nós, porque nós estamos recebendo os nossos irmãos de João Pessoa. E nós estamos felizes porque é uma família reunida. E é assim que a gente se sente em casa. E nós queremos chamar o nosso querido Jacó. Ele vai ministrar hoje para nós. E nós queremos orar por ele. E queremos também orar para as nossas queridas. Não fujam. Estejam conosco. Estenda suas mãos. Vamos orar por eles. Senhor Jesus, nós entregamos hoje esse culto a Ti, Senhor. Que ele agrade e que ele chegue com um aroma suave até Ti, Senhor. Nós agradecemos por essa família. Agradecemos pela presença. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor os enviastes. Que a palavra de hoje, meu Pai, possa ser guiada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor possa tocar Jacó. Que ele possa ser fiel a Ti, Senhor. Que o Senhor abençoe em todos os momentos. Abençoe também, meu Pai, Laila. Abençoa a nossa querida que está aqui conosco hoje. Que o Senhor possa trazer paz no coração delas. Que o Senhor possa trazer felicidade de estarmos cada vez mais próximos de Ti, te servindo, Senhor. Nós entregamos este momento a Ti. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Gente, o Senhor conhece meu coração. E eu falei Fernanda no coração, mas... em todos os lugares, né? Aí a gente não volta aqui, aí depois... Senhor, tenha misericórdia de mim. Gente, Jacó hoje vai trazer para nós a palavra do Senhor. Estejamos gratos e felizes por esse momento. Que o Senhor abençoe. Em nome de Jesus. Olá, igreja! Amém! E aí, que alegria, Alfredo! Tudo bom? Hoje, duas pessoas muito especiais também, Alfredo e Marcos Arthur, pessoas que são também lá de uma pessoa. E que privilégio estar aqui com vocês, uma igreja que a gente sempre ora, uma igreja que é uma das mais novas das plantações, né? Mas a gente tem alegria por cada um de vocês, por cada vida que está conhecendo ao Senhor, porque o desejo do nosso coração é te conduzir a viver um relacionamento autêntico com Jesus e com a sua igreja. Então a gente quer que você caminhe e conheça mais ao Senhor, mas também que você tenha uma comunidade, uma igreja, para você ser cuidado, para que você possa caminhar junto, para que você amadureça no Senhor e para que você também dê frutos. Amém? Amém. Hoje, o texto de hoje, ele é um texto que eu gosto muito. É uma das últimas mensagens de Jesus, públicas. E um momento importante, uma conversa, um diálogo com os seus discípulos. Então, quando a gente pensa em um diálogo com os discípulos, a gente olha para a nossa vida e diz, eu também gostaria de estar nessa conversa. Eu não sei se você sente assim, mas eu sinto. Toda vez que Jesus está falando diretamente com os seus discípulos, eu digo, Senhor, eu gostaria de estar. E eu leio, entendendo que é uma conversa que eu também preciso estar atento e ouvir. Isso faz toda a diferença quando a gente lê as Escrituras dessa maneira. Quando a gente entende como discípulo de Jesus, como alguém que foi perdoado por Cristo, que foi transformado e agora vive uma nova vida em Jesus, a partir do momento que a gente lê diálogos de Jesus com seus discípulos, você diga assim, você entende que você precisa fazer parte desse diálogo, você precisa ouvir como os discípulos estavam ouvindo, entendendo que também é para você. Mas também entendendo o que Jesus deseja ensinar com tudo isso, amém? Então você podia fechar os seus olhos, eu queria só mais uma vez que a gente orasse. Senhor, obrigado pela Tua graça, pelo Teu amor, Jesus, nessa manhã. Obrigado, Pai, porque hoje podemos desfrutar da leitura da Tua palavra, desfrutar, Senhor Jesus, de uma adoração em comunidade, Senhor Jesus. Desfrutar, Senhor Jesus, de viver igreja aqui junto, Senhor Jesus, em uma cidade tão grande, Pai, mas podemos nos sentir igreja e próximo, Pai. Em relacionamentos tão distantes, Senhor Jesus, podemos viver relacionamentos próximos. E que aqui, Senhor Jesus, seja um lugar onde pessoas vivam relacionamentos próximos. E que esses relacionamentos te conduzam a viver um relacionamento também contigo, Jesus. Então, Senhor, vem, fala aos nossos corações através da Tua palavra, Pai. E que ela nos transforme dia após dia, para que a gente viva para a Tua honra e glória. Obrigado, Pai, por tudo. Em nome de Jesus, amém? Amém. Então, a pergunta, o tema de hoje é o que Jesus espera de mim
E aí serve para vocês o que Jesus espera de nós até a sua vinda. Você tem esperado a vinda de Jesus? Eu espero que sim. Eu espero que você tenha esperado a vinda de Jesus com muita alegria. Como um dia que vai ser muito especial. Mas será que o levantar das nossas mãos, ou um dia que o Senhor tocou o nosso coração, Ele fez isso e ficou por isso mesmo, e é isso? Eu não sei, eu fico meio... Eu sou uma pessoa que tem um costume de ser muito ativo. Eu sou, na verdade, sou elétrico, né? Não sei se vocês perceberam. Eu sou elétrico, eu sou agoniado, como diz lá na Paraíba. E por ser muito agoniado, depois que eu conheço o Senhor, que eu sou perdoado por Jesus, eu não consigo simplesmente ficar sem fazer nada. Simplesmente passar esse momento tão especial sem também apresentar para outras pessoas. Sem também sair gritando, porque eu conheci a melhor coisa da minha vida. Eu tenho uma história bem interessante, eu não sei se aqui vai ter, porque estamos a uma certa distância lá da Paraíba, né? Mas quem aqui é da Paraíba? Levanta a mão, quem é aqui da Paraíba? Pronto. Vocês são de onde? Só para a gente entender o mapa geográfico daqui. Minas. É o povo do pão de queijo. Maranhão e Alagoas. Menino. Foi uma andada boa pra achar ela, foi? É. Ceará. Ceará lá em cima. Paraíba? Boa. Aqui o casal. São Paulo. Nascidos em São Paulo. Essa é a raiz. Os senhores? Eu sou mineiro e ela é baiano. Baianos, mineiros. Lá em cima. Paulista. 20 anos lá. É. Aí, são da sua família, Alfredo? Minha irmã e minha mãe. Ah, sejam bem-vindos. Eu amo a neta de vocês. A gente quebrou uma mala dela, desculpem. Até hoje... Deixa eu contar essa história. A gente chega num acampamento. O acampamento da gente tem muito adolescente. E aí, é um desespero na hora do desembarque das malas. Porque são 450 adolescentes, 600 ou 700 malas. Então a gente tá lá, galera, sofrendo. E a última mala estava saindo do ônibus. Era a de Rafa. E aí, os meninos subiram na mala e empurraram a mala. Aí quebrou a mala. Aí até hoje essa mala está lá na igreja, na Cidade Bíblia, é um marco essa mala guardadinha, porque foi muito... gerou algumas... Mas o Alfredo já nos perdoou, não já, Alfredo? Pô, faz tempo. Mas enfim, no meio de todo esse processo, eu me converto e eu lá na Paraíba, quando eu me converto, eu tenho uma experiência muito especial com o Senhor. Eu estava num acampamento porque eu não conhecia igreja, eu não conhecia Jesus, minha família não é religiosa, mas eu fui para o acampamento porque eu namorava com uma menina e essa menina acabou o meu namoro. E aí, nesse acabado namoro, eu descobri que uma amiga da gente, que era da igreja, disse, eu convidei ela, Jacó, que tal você ir para esse acampamento? Aí eu, rapaz, eu vou voltar meu namoro lá. Não sabia nem para onde eu estava indo, mas eu vou voltar meu namoro lá. Chego lá, nesse lugar, não entendia muito bem o que estava acontecendo, não entendia as músicas, não entendia Rapaz, o povo cantava aquelas músicas, posso pisar numa tropa e saltar a mura, que na verdade eu entendia que era uma cobra, que era uma tropa e tal. E eu, por que esse povo tá querendo quebrar esse muro tudo? Sério mesmo, era a minha cabeça, eu não entendia o que danado se queria falar com as músicas. Mas durante todo esse processo, eu fiz uma oração dentro do ônibus, a gente tava saindo, não entendia muito bem, eu tentando chegar na menina lá, e tipo, dividir homens e mulheres, eu não entendia isso. Eu disse, meu Deus do céu, vou chegar quando nessa menina, né? Lembrem, antes de Jesus, tá, galera? Mas no meio do processo, eu fiz uma oração dentro do ônibus, encostado no vidro. E eu disse, Deus, estão falando tanto que o Senhor fala no seu coração, estão falando tanto desse amor, desse Deus. Se o Senhor existe, eu quero te conhecer. Eu não fui com intuito nenhum de conhecer o Senhor, porque na verdade, pra mim, estava tudo bem. Eu rezava todos os dias, era sagrado rezar um Pai Nosso, porque eu tinha medo de não rezar e ir pro inferno. Então eu tinha uma cultura onde ao meu ver, eu estava muito bem, obrigado com Deus. Eu olhava para a minha própria vida e achava que eu era um cara muito bonzinho,
que estava tudo certo, fazia um monte de besteira, mas estava tudo certo. Nunca matei ninguém, nunca roubei, então estava melhor que muitas pessoas, sim ou não? Sim? E aí achava que estava tudo bem. Mas lá nesse acampamento, na primeira noite, começa a tocar uma música, depois eu entendo que era um momento de culto, e aí eu entro naquela multidão, também tinha muita gente, tinha umas 200 adolescentes, eu adolescentes ali com 16 anos, e aí eu entro naquele lugar, e aquele lugar, massa, aquele ambiente, todo mundo pulando, e do nada começa a tocar uma música, e pra mim tudo fica branco, e eu começo a chorar, e eu entendo uma única coisa, com clareza, eu sou real, é essa a mensagem que eu tenho com o Senhor, e eu comecei a entender que Jesus era real, e eu não sabia o que fazer com ele, mas eu sabia que agora, que eu chorava, e eu não sou um cara de chorar, e eu chorava, e aquilo ali eu me sentia amado, transformado, tocado, perdoado, e foi muito incrível tudo isso. E é uma memória que eu não quero esquecer nunca, é um dia que eu não gosto de esquecer, eu não quero esquecer nunca. Não sei a música que estava tocando, não sei o que estava sendo ministrado, eu só entendi uma coisa, Jesus era real. Mas eu não sabia o que fazer com Jesus, mas eu sabia que Jesus era real. E a partir desse momento eu começo um processo de santificação. E eu tenho muito... Quando eu quero justificar esse momento, eu justifico com a minha história lá em Pombal. Eu nasci em Pombal, na Paraíba. 400 quilômetros do interior da Paraíba, uma cidade pequena, de 30 mil habitantes, 40 mil habitantes. Mas lá, quando eu era pequeno ali, com 7, 8 anos, a gente só tinha uma bodeguinha lá, um mercadinho, e esse mercadinho, o chocolate que tinha, era aquelas bolinhas de futebol de chocolate, o ovinho, que era o auge, receber o ovinho, mas tinha algo que era o desejo, meu desejo como criança, que era um fofão. Não sei se aqui tem fofão, aqui tem fofão. Chocolate, fofão era um sonho de valsa fake. E eu descobri que hoje eu achei o fofão. Achei o fofão há pouco tempo, né? E eu conto essa história, ninguém sabia. Eu comprei um saco de fofão para o acampamento e dei pro povo, para o povo perceber como é ruim o fofão. Porque é um sonho de valsa bem mais barato. A ponto do sonho de valsa é R$60, o saco de fofão dava 15. Hoje. Então, você tira... Mas aquilo ali era o auge do chocolate, lá em Pombal, no interior. E eu era, chegava aquele chocolate, para mim era incrível. Mas quando eu vou morar em João Pessoa, a minha família vai estudar, minhas irmãs mais velhas vão estudar, vai toda a família morar em João Pessoa, e aí eu provo o chocolate belga. Eu provo até hoje o sorvete da Freeberry. Meu Deus do céu. Tu lembra daquele negócio da chapa? O sorvetinho da chapa? Javanais, o nome. Fechou. Foi Maraca que me apresentou. Eu comia toda semana esse sorvete. A melhor coisa do mundo, e eu amava, por isso que eu engordei tanto, eu era até magrinho. Eu estou emagrecendo porque quando eu chego e provo tudo isso, então aquilo não faz mais sentido. Eu comprei um fofão depois de anos e comi, eu disse, meu Deus, que negócio ruim. Mas eu era tão satisfeito com aquilo ruim. E do mesmo jeito a nossa vida com Jesus, eu entendi, depois que eu conheci ao Senhor, a nova vida que Ele me dá, e que a antiga vida, as coisas realmente passaram, e a gente era muito satisfeito com nada. E a nova vida que Jesus nos dá, Ele nos dá uma nova satisfação, uma nova esperança, um novo sentido que a gente não tem como deixar guardado. Não tem como a gente esconder, não tem como a gente não querer que outras pessoas vivam, não tem como não querer se envolver, principalmente num momento como esse, a igreja é uma nova igreja plantada, e ela é plantada com um motivo: conduzir pessoas a viverem um relacionamento autêntico com Jesus. É para que a gente pegue essa região, que a gente pegue essa cidade aqui, a gente possa compartilhar desse amor, compartilhar dessa graça, falar desse Jesus para outras e outras pessoas, porque o melhor presente que a gente vai dar para elas é apresentar Jesus a elas. Assim como uma pessoa, eu sou tão grata a Natália Moraes, a minha amiga, que me fez um convite intencional. Ela sabia que eu queria voltar ao namoro, muito inteligente, fez ali, e eu com certeza ela orava, e aí o Senhor me alcançou. E que privilégio foi viver esses dias, e que privilégio é viver até hoje. E eu não quero mais voltar nunca mais. No final eu vou cantar uma música que lá ela sabe qual é, só de eu falar. Amigo, mas que ela reflete tudo isso que a gente vai viver. Mas o Senhor já ensinava isso para os seus discípulos. E se você entende que é um discípulo de Jesus, preste muita atenção. Não que eu vou estar falando apenas, mas o que o Senhor tem para lembrar a você da sua grande missão. Amém? Então, vamos ler Mateus capítulo 25.
Mateus capítulo 25. Eu digo o seguinte, então, amém, amém? Vai passar aqui também? Vai passar aqui também? Então, o reino dos céus será semelhante ao quê? 10 virgens que pegaram as suas lâmpadas e saíram para encontrar o seu noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram o quê? Óleo. Guarda isso. Não levaram óleo. As prudentes, porém, além das lâmpadas, levaram óleo nas vasilhas. O noivo demorou para chegar e todos ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saiam ao encontro dele. Então, todas as virgens acordaram e prepararam as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes, dê-nos um pouco de óleo, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. Elas, porém, responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para você. Vão comprar óleo para vocês. Saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde, chegaram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu, em verdade, lhe digo, que não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora. Versículo 14. O reino dos céus também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente e aplicou e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2, mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Pois, depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse, Senhor, o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Versículo 22. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse, o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso, tive medo, saí, escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu, servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei, junto onde não semeei. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, recebesse de volta com juros. Tomem dele o talento e dê ao que tem 10. Pois a todo que tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém? Amém. Essa parábola, ela parece meio desnecessária quando eu falo sobre uma maneira de se preparar para a volta de Jesus, mas Jesus está querendo aplicar ela e explicar exatamente como eu devo me relacionar com Deus e como eu devo esperar, como eu devo me relacionar com as outras pessoas. Totalmente. É sobre missão. É sobre como devemos viver a nossa vida a partir do momento que conhecemos a Jesus. Porque, na verdade, ele começa com uma pergunta um capítulo anterior. Por isso que, quando você lê a Bíblia, você não pode simplesmente abrir ela aleatoriamente, pegar qualquer versículo e tentar entender, porque você vai entender um pedaço dessa história. Se a gente ler só o começo, esse texto que eu li, você vai entender a parábola das 10 virgens, você vai entender a parábola dos 10 talentos. Pessoas separam essas duas parábolas, porque na verdade ele conecta dizendo, e também será como? Porque ele está dizendo, o reino de Deus será como as 10 virgens, e também será como a parábola dos 10 talentos. Mas tudo começa
com uma pergunta, uma dúvida dos discípulos. Começa no capítulo anterior. Porque no versículo 1 do capítulo 24, a gente vai ler até o 3, que vai estar aparecendo aqui também. Versículo 24, 1 ao 3, diz: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram dele e mostraram a construção do templo. E eu estou doido para ir lá no templo de Salomão. Reginaldo vai me levar? Quero ver como é, se é bonito mesmo. Vocês já foram lá? Alguém já foi lá? Tem o que lá? Tem alguma coisa lá? Ou é só um templo? Não quero ouvir o que ele falou ali em cima. Mas o templo ali, o segundo templo que estava construído, era algo que era um marco ali para o povo judeu. E Jesus estava saindo dali, Jesus pregava no templo, Jesus viveu aquele momento do templo, lembra? Aquele momento que Jesus saiu chutando as barracas, Jesus viveu vários momentos ali, ele não desvinculou, ele não quis, ele mostrou que a gente não precisa quebrar com tudo uma tradição. A gente precisa, na verdade, voltar o nosso coração para o que Deus deseja que a gente viva e que ele sempre ensinou. Mas Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram dele e lhe mostraram as construções do templo. Aí ele fala, né? Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: diz-nos quando vai acontecer essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Os discípulos entenderam que Jesus estava falando que não ficará pedra sobre pedra, sobre a vinda dele, sobre os tempos finais. E Jesus começa a dizer, ele pergunta, que os discípulos fazem uma pergunta: nos avisa quando é que vai acontecer? Quem queria saber isso? Eu queria saber. Eu acho a mesma pergunta para Jesus. Jesus, mas e vai ser quando? Sabe quando você começa a sonhar alguma coisa? E eu estou muito com o pastor Sérgio, a gente está sonhando muita coisa do povoamento lá do campus metropolitano, que é a nossa terra e tal, umas novas construções. E a gente fica sonhando, e vai acontecer quando, pastor? Quando é que a gente vai construir? Quando é que isso vai acontecer? Como é que a gente vai fazer e tal? Os discípulos estavam no mesmo formato. Eles esperavam o triunfamento ali de Jesus, eles esperavam esse momento grandioso, esse momento da vinda de Jesus, eles esperavam muitas coisas que eles leram em Isaías. E hoje, quando a gente tem a Bíblia ali, o cânon fechado, a gente olha para Apocalipse e espera viver esses dias. Mas Jesus começa a colocar o coração deles no lugar. E aí, esse é o nosso momento de prestar atenção. Que Jesus não quer dizer o dia e a hora. Ele quer que o nosso coração esteja preparado para o dia e para a hora. Ele quer que, na verdade, a gente não se preocupe e não ache que a gente vai ser especial por saber o dia e a hora, porque ele não disse. Mas ele quer o seguinte: eu quero te encontrar dessa maneira no dia e na hora. Então é um momento da gente preparar o nosso coração para estar como Jesus espera que a gente esteja no dia e na hora. Então ele vai começar aí no versículo 4, cuidado para que ninguém te engane. Já começa, cuidado para que ninguém te engane. Lá na frente ele vai dizer, entenderam? Vamos ler o texto todo? Vamos ler juntos? A gente está com tempo aqui, sim ou não? Sim. Eu prometo que eu não passo de 2 horas hoje. Tendo Jesus respondeu, tenham cuidado para que ninguém engane vocês. Ele já começa. O pessoal perguntou, qual é o dia e qual é a hora? Jesus responde. Volta só no 4, por favor. No versículo 4. Isso. Jesus respondeu, tenham cuidado para que ninguém os engane. Versículo 5. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Ok? Anotado? Guardem isso no coração. Muitos virão. E Jesus começa a ensinar. Versículo 7. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Sim ou não? A gente vê isso. A gente ora pela Venezuela e triste com todas as dores que estão vivendo. Mas continua. Tudo isso será o princípio das dores. Ainda não é o fim. É o princípio das dores. Mas vamos continuando. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Continua. Naquele tempo, muitos me abandonarão, trairão e odiarão uns aos outros. Pode continuar.
E os numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Parece muito com quem a gente vive hoje, sim ou não? Sim. Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos os esfriará. Interessante, o aumento da iniquidade, do pecado, das falhas, fazem com que as pessoas, o amor se esfrie, porque as pessoas acham que Deus não está no controle. Na verdade, Deus pode nem existir. Que Deus é esse que deixa pessoas morrerem num terremoto? Continua. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverança dos santos. É o que Jesus quer dizer. Ele não está dizendo nem o momento do fim. Ele está dizendo, olha, vai vir isso, não se assustem. Você precisa perseverar até o fim. Continua. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Continua. Assim, quando vocês virem o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, pode passar. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Pode passar. Os que estiverem no telhado da sua casa, não desça para tirar dele coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para os que estiverem amamentando. Pode continuar. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno e nem no sábado. Pode continuar. Porque haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Pode continuar. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Continua. Porque ninguém é perseverar ali até o fim, né? Mesmo vai ser pesado. Se então alguém disser, veja, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Pode continuar. Pois aparecerão falsos cristos, falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os escolhidos. Pode continuar. Vejam, que eu os avisei antecipadamente. Pode continuar. Assim, se alguém disser, ele está lá no deserto, não saia. Ou, ali está ele dentro da casa, não acredite. Se alguém chegar dizendo, Jesus está aqui dentro da cidade viva, pode mandar a relação de volta, viu? Não acreditem, porque como um relâmpago sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ele deixa claro como ele voltará. Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Pode continuar. Imediatamente, após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará mais a sua luz. As estrelas cairão dos céus e os poderes celestiais serão abalados. Pode continuar. Então, aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Pode continuar. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Pode continuar. Aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam, as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Então, tudo isso não diz a hora, mas diz que está próximo. Aprenda, versículo 33, assim. Assim também, quando virem todas as coisas, saibam que o tempo está próximo às portas. Pode passar. Em verdade lhe digo que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Pode passar. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras, elas jamais passarão. Pode passar. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o filho, nem os anjos do céu, nem o filho, senão ao Pai. Como foi no dia de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Pode passar. Pois, como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então a vida continuava, as coisas eram feitas, as pessoas viviam como realmente não tivesse o Cristo, até que o momento realmente veio. E veio. Pode continuar. Eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou, e levou a todos. Assim acontecerá a vinda do Filho do Homem. Versículo 40. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 41.
Duas mulheres estarão trabalhando, em um moinho, uma será levada e outra será deixada. Versículo 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia, vocês não sabem em que dia o seu Senhor virá. Versículo 43. Contudo, entendam isso. Se o dono da casa soubesse a hora da noite que viria o ladrão, ele vigiaria e não permitiria que a sua casa fosse arrombada. 44. Por isso, estejam também preparados, pois não sabem a hora quando o Filho do Homem virá. Amém? Deixa eu ver só se tem o 46? Não, tem 45. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o Senhor encarrega os seus servos da sua casa para lhe dar alimento no tempo devido. 46. Bem-aventurado o servo cujo Senhor, quando voltar, o encontrar fazendo assim. O próximo versículo. Em verdade digo que ele o encarregará de todos os seus bens. Versículo 48. Entretanto, se o servo mal disser ao coração, o meu Senhor está demorando, versículo 49, e começar a bater nos seus conservos e começar a comer e a beber com os beberrões, o Senhor daquele servo virá um dia que ele não espera e em uma hora que não sabe, ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Próximo versículo. Aí já vai para o capítulo 25. E então, Jesus, aí começa o versículo. Então o reino do céu será semelhante às 10 virgens e começa às 10 virgens também. O grande ponto é, o Evangelho é algo muito interessante. Se você não tiver o perdão e a graça do Senhor sobre a sua vida, ao ler tudo isso, vai gerar um rancor no seu coração. Se não for o Espírito Santo abrindo os seus olhos e dizendo, olha, eu te amo e eu quero fazer que você viva tudo isso, realmente é uma conversa dura. Porque o evangelho que é pregado em muitos lugares é um evangelho simples, mas a gente não pode abrir mão da verdade que ele tem para nós, quando ele diz que sim haverá um lugar que terá choro e ranger de dentes. Mas ele espera, ele nos salva, ele nos perdoa para uma nova vida onde não haverá isso. Na verdade, vai haver, sabe o quê? Alegria. Não haverá mais dor nem luto, pois as antigas ordens, as antigas coisas já passaram, é isso que tudo se fez novo. Então, o evangelho verdadeiro, as palavras de Jesus, elas podem parecer muitas vezes duras, e foram duras para muitas pessoas, e muitas pessoas simplesmente deixaram Jesus. A ponto de Pedro chegou para Jesus em um diálogo e disse, Jesus, as suas palavras não estão muito duras, não? Aí Jesus vira para Pedro, Pedro fala que as pessoas estão deixando, né? Aí ele vira para Pedro, você também não quer ir? Aí Pedro fala assim, para onde eu irei se só o Senhor tem palavras de vida eterna? A gente quer facilitar as coisas. E aí a pregação do Evangelho real, ela é quando a gente anuncia o grande amor do Senhor, mas anuncia também que Ele é um Deus que deve ser levado a sério, e a gente precisa ser levado a sério. E essa é uma conversa para os discípulos. Esse texto aqui, Jesus não estava pregando esse texto aqui para as multidões. Ele estava respondendo ao questionamento dos discípulos. Os discípulos estavam perguntando, quando é que vai ser essa hora? Ele começa a dizer, Mas ele também começa a dizer, então, o reino dos céus, capítulo 25, versículo 1, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram as suas lâmpadas e saíram para encontrar o seu noivo. 5 foram prudentes e 5 foram imprudentes. E aí a gente entra no grande ponto, a preparação para a espera e a minha ação para a espera. Como eu estou me preparando e como eu estou fazendo, cumprindo esse período que o Senhor espera que eu viva. Então vamos lá, a vida prudente. Eu vou dividir esse texto aqui na vida prudente e também no reino que é semelhante, mas para uma ação prudente. Então, a vida prudente é essa pessoa que guarda o azeite e se preocupa em guardar mais, porque nós não sabemos o dia nem a hora. E o que significa isso na prática? Porque se aqui Jesus está falando que o reino de Deus vai ser tipo um casamento, essa vinda dele vai ser como uma entrada de um noivo, que ele vai, e a entrada do noivo daquela época era diferente. Hoje o noivo entra primeiro, o noivo na verdade eu acho que entra, o povo não está nem
no lugar. E aí depois tem toda a preparação para a grande entrada na noiva. Mas no contexto bíblico aqui era diferente. O contexto bíblico daqui era um espaço onde o noivo era o mais esperado, o momento da chegada do noivo, e essa comitiva ela não sabia exatamente a hora. Então tinha toda uma preparação. Então elas se prepararam, botaram a roupa, prepararam as lamparinas porque era noite, e alguém que andava sem a lamparina era meio que considerado alguém que não podia aparecer, eram prostitutas, eram pessoas indignas. Então elas precisavam estar com a lamparina acesa para serem encontradas pelo noivo e serem autorizadas, participantes, para verem que estavam com a roupa, para verem que faziam parte daquilo. Então, quando Jesus está dando esse exemplo, ele usa uma parábola. E o que é uma parábola? A parábola é contexto, histórias da vida, para fazer com que as pessoas entendam e façam, por isso que eu contei do Fofão. Eu esperava que alguém conhecesse o Fofão. Ninguém conhece o Fofão. Tu conhece? Pronto, é porque é de Ceará, né? Lá a gente era feliz, esse povo não era não, né? Eu vou comprar um Fofão dia pra vocês, vou mandar pra casa. Pra vocês perceberem como é ruim. Mas no meio de todo esse processo, Jesus conta uma parábola para apresentar as verdades eternas de uma maneira que as pessoas consigam fazer. Entendi. E os discípulos precisavam entender. Por quê? Porque aqui nessa parábola, ele começa a contar sobre 10 virgens, onde 5 esperavam e as 10... Ele não estava casando com as 10 não, tá, galera? Era tipo a comitiva ali, as mademoiselles que tinham e tudo mais. Então, mas essas 10 virgens, dentro delas, 5 eram prudentes, 5 não eram prudentes, e elas estavam aqui esperando para a entrada da noiva, do noivo, para serem participantes daquele casamento, estariam ali dentro, mas 5 foram imprudentes e pegaram apenas o suficiente. Achando que por muitas vezes já podiam ter participado disso várias vezes e aquilo ali era o suficiente. Estava até com um baldinho super cheio, mas atrasou. E aí chegou um momento onde elas adormeceram. E dessas 5 que tinham sobrando, na hora que chegaram, o noivo está vindo. Elas se prepararam, viram que estava acabando, encheram um pouquinho mais e ficaram aqui preparadas. As outras começaram a ver se desesperar, está acabando, o que é que a gente vai fazer? Vão comprar. De noite, aonde eu vou comprar? E saíram para pegar mais. O noivo volta e só as 5 que estavam preparadas participam. Mas vou guardar o restinho para o final. O grande ponto, como é que a gente aplica? O que é que Jesus quer nos ensinar? O que é que Jesus queria falar para aqueles discípulos com clareza? Que a gente não pode viver a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Deus, apenas com o mínimo. É muito arriscado. Se eu preciso perseverar até o fim, eu não posso ler o mínimo da Bíblia. Eu não posso orar o mínimo. Eu não posso me relacionar o mínimo com Deus. Eu não posso entregar o meu domingo de manhã, algumas horinhas, achando que eu estou fazendo um grande sacrifício para Deus, andar 2 horas, né? 2 horas que o pessoal vem para cá. Isso é o mínimo. Ser prudente é buscar mais. É estar mais preparado. É estar mais apaixonado. É não deixar esfriar. É servir mais, é amar mais, é me relacionar mais. Não achar que uma leiturazinha vai ser... Não, Senhor, o que é que eu preciso fazer mais? Como estar mais preparado? Como estar pronto para essa volta? Porque na verdade ele está dizendo aqui, o resumo de tudo isso, do capítulo anterior para esse capítulo, olha, se preparem. Valorizem. Sabe o que é interessante? Por que aquelas mulheres estavam sobrando? Porque elas não queriam de jeito nenhum perder essa oportunidade. E quando a gente valoriza tanto aquilo, a gente se prepara mais. Eu não conheço uma pessoa, uma comitiva que vai receber um presidente que não faz uma preparação de meses antes. Se desse assim, um presidente ou alguém muito importante vai chegar na sua casa, amigo, daqui a uma semana você já está se preparando, se organizando, mandando mensagem, resolvendo as coisas, limpando. Você não vai chegar de todo jeito, você se prepara, você faz mais. Porque você valoriza esse momento. Mas quando você não leva nenhum azeitezinho a mais, você acha, se tudo bem se acabar. Não é tão importante assim. E o que é que vai acontecer no final? Tudo bem. Você também não faz parte disso. O Senhor nos ensina a valorizar. O Senhor nos ensina a honrá-lo, o sacrifício que Ele fez. Quando ele disse para a mulher, vai e não peques mais, ele estava falando sério. Ele disse, o meu desejo real é que você vai e não peques mais.
O meu desejo real, o meu desejo sincero é que você me ame, que você abandone os seus pecados. É isso que a palavra de Deus fala. Ele nunca quis um discípulo pela metade. A ponto de Lucas 14 vai dizer, olha, se você ama mais o seu pai, a sua mãe do que a mim, você não é digno de mim. Se você ama mais o seu irmão, a sua esposa, ou qualquer coisa mais do que a mim, você não é digno de mim. O nível de santidade e de amor que Ele espera de nós. Jesus, Ele se entregou por inteiro e Ele deseja o nosso coração por inteiro. Ele te deseja por inteiro, Ele não quer uma parte da sua vida. E esse é o evangelho real, porque senão você vai estar só se enganando. Se você quiser viver um evangelho meia boca, desculpe, você vai se frustrar muito com Deus, como tem tantas pessoas frustradas com Deus. Tem pessoas que não é frustrada com Deus, na verdade, são frustradas com pessoas que prometem em nome de Deus. Essa função que eu tenho aqui, que eu estou aqui nesse momento, de falar do evangelho para você, é uma função que eu tenho a capacidade de te enganar e ser usado para, em vez de aproximar você de Cristo, te afastar. Por isso que eu me prendo tanto nessa palavra. Porque eu preferi dizer o que ela está dizendo, e eu saio do meio aqui. Porque você pode até reclamar comigo, mas com Deus, desculpa. Mas Ele te quer por completo, mas é porque Ele muito te ama. E quem muito foi amado, quem muito foi perdoado, muito ama. O próprio Jesus nos fala isso. Quem entende que foi muito perdoado, muito ama, a ponto de que, como minha vida, quando eu encontro a Jesus, eu não queria outra coisa. E até hoje eu não quero outra coisa. Eu quero viver a minha vida para Jesus. E eu estou com o meu balde de azeite e eu quero encher mais um pouquinho, se possível, encher mais um pouquinho, só para garantir que naquele dia eu vou estar lá. Então sabia que cuidar do nosso emocional também é encher o nosso azeite? Cuidar do nosso trabalho, cuidar da nossa hora de descanso. Sabe, eu estava conversando com um amigo meu que é líder comigo, e ele estava vivendo um processo cansado de trabalho, de serviço, das coisas. Eu disse, brother, que hora você dorme? Eu já durmo 1 hora, fazendo o quê? Assistindo um jogo de futebol da Copa e tudo. Mas, cara, você tem que trabalhar cedo. E você tem alguns outros compromissos que você ama fazer, sim ou não? Sim. Então, muitas vezes você vai precisar abrir mão de algumas coisas. Quem sabe até assistir para dormir cedo, para você estar bem amanhã no seu trabalho. Porque senão você não vai nem honrar o Senhor lá no seu trabalho e nem em canto nenhum e você vai bugar. E simplesmente aquele azeite que você está pegando, você está derramando. Porque você vai do nada começar a dizer que o problema é com Deus. Não, seu problema não é com Deus, seu problema muitas vezes é o seu cansaço, é a administração do seu tempo, é a sua vida que você não prioriza nada, você não come bem. Eu estou num processo de emagrecimento e que maravilha é emagrecer. Eu engordei por conta do chocolate, agora eu estou tentando emagrecer. Como é bom emagrecer, eu estou muito mais disposto, eu brinco mais com os meus filhos. Eu estou mais disposto em conversar com minha esposa. Aquele cansaço que o cara chegava agora, eu consigo, na força, orar e ler a Bíblia, assim, no dia, na correria do dia, eu não consegui. E manter diariamente a minha comunhão com o Senhor. Sabe, o Evangelho é muito mais prático. Mas a gente começa a bagunçar ele e começa a estar com Deus. Ah, não, vamos servir, vamos fazer alguma coisa. Não tenho tempo. Calma, não tem tempo. Ou você não sabe administrar bem o seu tempo. Será que tudo que Deus fez por você, você não consegue dar um tempinho? Será que você não consegue administrar bem suas finanças a ponto de você não conseguir ser generoso? Vamos fazer alguma coisa, vamos fazer uma missão, vamos alcançar pessoas para Cristo. Sabe, isso aqui, essas cadeiras não estão aqui à toa. Essas cadeiras é para ter vida, é para ter gente. Que bom vai ser o dia que aqui vai estar cheio para a gente anunciar o Evangelho para essas pessoas. E elas se sentirem extremamente amadas. Então, Jesus está nos ensinando aqui a administrar bem a nossa vida com Ele e a nossa preparação para a gente perseverar até o fim. Porque não é uma jornada fácil. Triste da pessoa que acha que quando eu aceito Jesus está tudo resolvido na minha vida. Não. Ele quer cuidar do nosso coração e fazer a gente do jeito que Ele sempre sonhou. Do jeito que Ele, na verdade, nos criou para ser. E aí, cada vez mais que você vai se parecendo com Cristo, você vai percebendo como é bom se parecer com Cristo. A gente fica resistindo, né? Não, eu sempre gostei desse pecadinho aqui, ou de alguma coisa ali. Eu gosto de manter. Não, aí quando você vai abandonando, você vai obedecendo mais ao Senhor, você vai se aproximando, mas o Senhor, você vai vendo como Ele é maravilhoso. E a vontade dEle realmente é boa, perfeita e agradável. Então é isso que nós precisamos viver, amém? Amém. Então o ponto é,
Como você tem esperado a volta de Jesus? Como você tem preparado o seu azeite para a hora que a gente não sabe nem o dia nem a hora? Pode ser, era fácil se soubéssemos. É como ele disse, se o dono da casa sabe a hora que o ladrão vem, a gente tranca a porta. Mas feliz é o homem que tem a sua gradezinha. Feliz é o homem que tem a sua cerquinha. Feliz é o homem que deixa aquela luzinha ligada de noite para o povo achar que tem gente em casa quando você está viajando. Eu não sei se acontece isso muito lá em João Pessoa, no sertão. Você tenta enganar o ladrão deixando a luz de fora acesa, né? Mas isso é ser prudente. Você faz isso porque você não deseja perder aquilo que você tem. Do mesmo jeito, da alegria daquela pessoa que perdeu, que na dracma que ela perdeu, ela encontrou a moeda. Ou do filho perdido que voltou para casa. Sabe? Ou da ovelha perdida. É questão de valorizar. Mas só valoriza quem verdadeiramente encontrou. Então, se você não valoriza o seu relacionamento com Deus, se você não está buscando estar mais próximo do Senhor, confronte o seu coração para saber se realmente você encontrou Ele. Ou se você simplesmente está tentando entender, e tudo bem, a gente está aqui para te ensinar. A gente não está aqui para, não, tudo bem, você não conhece essa daqui, não. Mas o desejo do Senhor é que você se torne parecido com Ele. E que você se prepare para essa volta. Então, Jesus está falando para os discípulos aqui, olha, preste atenção. Encham o seu azeite. Se preparem. Valorizem. Amém? Amém. Mas esse texto continua. E ele continua aqui dizendo, o reino de Deus também é semelhante. Então tem outra coisa que ele também quer ensinar, usando a mesma parábola, abordando o tema da sua volta. Ah, não, só voltar, só para terminar o texto direitinho. E saem, aí eles voltam aqui, mais tarde, viram também os outros e disseram, Senhor, Senhor, abram as portas, versículo 12, mas ele respondeu, a verdade é que eu não conheço, portanto vigiem, pois vocês não sabem nem o dia e nem a hora. É interessante, se você ler Mateus 7, ele vai dizer, muitos profetizaram em meu nome, dizendo, Senhor, Senhor, profetizei, curei em seu nome, chegam diante de Jesus, Jesus, eu estou aqui, fiz várias coisas para você. Aí Jesus diz, aparte de mim, você que pratica a iniquidade, eu não te conheço. Que triste vai ser chegar no dia, na filinha aqui, todo mundo ali e tal. Opa, Jesus, quem é você? Quem é você? Mas o grande ponto aqui, ele continua. Versículo 14. E também será como um homem que ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou os seus bens. Confiou algo precioso, os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. E em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente e aplicou e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2, mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do Senhor. Depois de muito tempo, o Senhor daquele servo voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe mais 5 e disse, o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do meu Senhor. Veio também o que tinha 2, multiplicou, e o Senhor disse, servo bom e fiel. Veio o que tinha 1, e a resposta é, servo mau e negligente. Você poderia ter colocado no banco e tudo mais. Esse talento era um valor referente a mais de uma vida de trabalho. E o trabalho de um salário mínimo. Então significava milhões. Então imagina, o seu patrão hoje, se você trabalha, colocar 50 milhões na sua conta e diz, cuida disso aqui, cuida desse valor, multiplica aí, cuida dele, faz valorizar, quando eu voltar eu quero ver como é que vai estar. E ele coloca 50 milhões na sua conta e você vai, quando ele volta tem 100 milhões. Ó, orgulho, olha, toma aqui. Mas teve um cara que guardou ali 1 milhão. Ele disse, olha, eu guardei, enterrei, protegi, fiz tudo aqui, para que não ocorresse risco de eu perder. Risco de eu perder. E aí a resposta de Deus, do Senhor ali, foi servo mau e negligente.
Mas se uma parábola, como eu falei, uma parábola ele quer trazer as coisas da realidade que ele entendia. Meu Deus, se eu tivesse um talento aqui, eu faria a mesma coisa. E eu e você provavelmente faríamos a mesma coisa. Eu não arriscaria botar num fundo de investimentos. Eu não botaria no Banco Master. Eu não botaria nada. Imagina, velho. Imagina você perder aquele valor. O que você faria com aquele valor? Aconteceu uma coisa em João Pessoa e foi muito triste. Eu trabalho com compra e venda de carros há muitos anos. E eu trabalhava com meu sogro, depois eu fui para uma loja com um amigo meu, a gente se tornou sócio. Mas quando eu era vendedor na loja, eu já ajudava tanto meu sogro, a ponto de a conta do banco já ser no meu celular. Ele estava querendo já se aposentar também. Comprava os carros, já avaliava, já fazia tudo. E no meio de tudo isso, teve um carro que eu comprei e ele não estava. Eu recebo esse carro, tudo certo, faço toda a documentação, avaliar, tudo direitinho. A gente vende esse carro, depois que a gente vendeu esse carro, um mês depois entrou um bloqueio judicial de São Paulo. O carro era um clone, foi roubado. E botei a mão na cabeça. 100 mil reais. Eu disse, não, meu sogro. Eu nem tenho esse dinheiro, mas vou dar um jeito. Mas a culpa não era minha. Enfim, mas o texto enfim, a gente tem todos os problemas e se resolveu, graças a Deus. Era um carro da Localiza que o cara locou, fez um clone. E não dava para adivinhar, enfim, qualquer um cairia nisso. Mas eu tive esse desespero porque eu tinha essa mesma responsabilidade desse cara. Eu não tinha dinheiro, não era dono de dinheiro, mas eu precisava cuidar de muito dinheiro. Mas eu tinha que fazer, vender, eu tinha que arriscar, eu tinha que vender, eu tinha que fazer essa responsabilidade. E isso aqui é o que o Senhor espera de nós. Quando ele diz aqui, olha, você deve cuidar para ser como essa virgem prudente, que tinha ali o seu azeite guardadinho e tinha mais, você também tem uma responsabilidade de multiplicar. Multiplicar em que sentido? É compartilhar uma responsabilidade. Deus nos dá os bens dele, que são suas ovelhas. As pessoas que ele quer ter como filho. E nós temos uma responsabilidade não de cuidar de coisas, mas de pessoas. A nossa responsabilidade aqui não é cuidar do talento. O que o Senhor espera é que as pessoas que Deus deu para você cuidar, você cuide a ponto de multiplicar. Então, essa parábola dos talentos, ele está dizendo o seguinte, as duas parábolas juntas, ele está dizendo, um dia eu vou voltar. E na minha volta, eu quero que você cuide do seu relacionamento comigo, então valorize o seu relacionamento comigo, o azeite, mas que também faça parte e faça com excelência a sua missão de ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer. Agora a minha pergunta, você se diz discípulo, o que você tem feito por isso? Quais são as pessoas que você botou debaixo do braço e discipulou? E discipular é simplesmente ensinar a obedecer, é simplesmente apresentar quem é Jesus. Lembra que eu falei que quando eu me converti, eu tenho Jesus na mão, eu não sabia o que fazer com ele? Eu realmente não sabia. Eu não sabia ler a Bíblia, eu não sabia nada. Então eu pego a minha Bíblia, abro a Bíblia em Gênesis, começo a ler Gênesis 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu entro no 5, eu já não entendia mais nada. Até Adão e Eva estava tudo bem, que eu tinha ouvido falar algum lado da minha vida. Mas depois, meu irmão, entrou uns amilagres lá da vida, de umas listas e tudo, e simplesmente, sabe o que aconteceu? Porque entrou um nuance aqui na história. A menina que eu fui atrás, o menino do meu quarto do acampamento, que também não conhecia Jesus, chamou ela e começou a conversar com ela. E eu disse, ó, vim aqui para voltar ao namoro com ela. Simplesmente, no meio do moído, no quartinho do acampamento, ele bate a porta, eu tava tomando banho, bicho safado. Bateu a porta aqui e disse, eu quero conversar com você. Aí eu disse, o que foi? Fala aí. Rapaz, eu vou namorar com tal menina. Aí eu quase caio, né, lá dentro do joelho. Com raiva, meu irmão. A ponto de eu não querer mais ir na igreja depois disso. Então eu passei um ano, depois desse acampamento, sem ir na igreja, porque eu não queria ver eles dois juntos. No começo, né? Depois acabou e tal, e a vida rodou. Mas eu não sabia mais, depois de um pouco mês, porque faltou alguém para me pegar no braço e me ensinar. Não tinha WhatsApp também na época. Eu tinha ali Deus na mão e eu amava o Senhor. Eu entendi que aquele dia eu fui perdoado e comprado pelo Senhor. Eu sabia que ele existia, não tinha dúvida nenhuma.
Mas eu não sabia o que fazer a partir de agora. Eu só conhecia uma igreja, que era aquela. Eu não queria mais ir porque eu não queria ver os dois juntos. Aí eu fiquei simplesmente em casa. Comecei a ler a Bíblia. Falei pro porteiro, meu prédio, que eu sabia que era crente, eu me converti, o que é que eu faço agora? E aí ele começou ali a me ajudar e tal, mas também não sabia muito, não me ajudou muito em nada não. Só sei que 1 mês e meio depois eu voltei pra minha primeira festa. E voltei a fazer quase tudo que eu fazia. Mas eu não fazia do mesmo jeito, era incomodado. Até que depois de 1 ano, essa mesma amiga me chamou mais uma vez. E eu fui num culto de novo, 1 ano depois. E rapaz, eu senti tudo que eu vivi no acampamento mais uma vez. Só que diferente, um cara me viu e disse: ei, conheceu a história, vem aqui, eu quero cuidar de você. O cara me botou debaixo do braço. Ele me ensinou tudo, pra ter noção, ele era meu líder de conexão, ele tinha um costume de sempre antes de conexão e ele ia pra perto, assim, se ajoelhava em algum canto e orava. Quando ele abriu o olho, eu tava do lado dele aqui orando também. Porque eu queria fazer exatamente igual. Tudo que ele estava fazendo, ele me ensinou muito. Ele me ensinou a ler a Bíblia. A minha Bíblia, a minha primeira Bíblia, ela é toda marcada de marca-texto. Por que ele fazia isso? Porque pra mim, se não marcasse, pra mim não estava valendo. A ponto eu cheguei, nessa segunda vez que eu fui, eu volto pra Pombal pra uma festa que ia ter. Chego na festa com meus amigos. Galera, eu sei que crente não bebe, tá? Então eu sou crente, agora eu não bebo. Aí fiquei com as meninas lá, voltei. Cheguei pra ele e disse: não bebi, ele, caramba, que massa, tal, tô muito feliz com você. De boa, mas como foi? Agora eu também fiquei com a menina lá, eu acho que vai ser o amor da minha vida. Aí ele botou a mão: não, Jacó, não é assim. Eu, não, como assim? Ele me ensinou, eu, caramba, velho, não é assim mesmo não. Aquilo ali pesou meu coração, e eu disse: não, senhor, então peraí, eu vou cuidar agora da minha vida, do relacionamento e tal. E eu comecei a ler a Bíblia, ele foi me ensinando. E cada vez que eu lia a Bíblia, eu dizia: meu Deus, eu estou errando nisso, mas eu quero ser parecido comigo. E aquilo eu ia lendo a palavra, ia me aproximando do Senhor, eu ia enchendo o meu pote de azeite. E comecei a servir, comecei a cuidar de outras pessoas. E assim como fizeram comigo, eu comecei a fazer com outras pessoas. E isso é o que o Senhor espera dos verdadeiros discípulos. Ele quer, no fim dessa jornada, olhar para você e dizer: servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e sobre muito eu vou te colocar. Eu quero ser esse servo bom e fiel. Eu quero que vocês sejam um servo bom e fiel. Eu quero que qualquer um da cidade viva seja um servo bom e fiel. Que qualquer cristão no mundo seja um servo bom e fiel. Qualquer eleito por ele. Mas a gente precisa anunciar, porque como eu, muitas vezes, eu não sabia o que fazer com Deus. Muitas vezes não é ruindade, não é porque um pecador safado, é porque simplesmente ele nunca ouviu falar. As muitas vezes que eu entrei na igreja foi para a missa do enterro do meu avô, e o padre me esculhambou porque eu queria passar um vídeo em homenagem ao meu avô. Ele disse que você devia ter feito uma homenagem quando ele estava vivo. Diga aí. Aí eu quase que eu dava o dedo pro padre. E não lembro, na minha história, até o momento que o Senhor me encontrou. Eu acho que eu passei tanto tempo fora que agora eu só vivo dentro da igreja. Mas, e você? Porque entra um grande ponto aqui. No meio dessa conversa, tem um ponto que as pessoas esquecem. Aquelas 5 outras virgens chegaram para as virgens que tinham óleo sobrando e disseram: ei, o noivo está muito próximo, ele já está vindo. Me dá um pouquinho do seu azeite. Elas não puderam dar. Então eu não vou poder fazer muita coisa por você. Lá na frente. Gladson, seu líder, seu pastor. Porque a gente também precisa cuidar do nosso relacionamento com Deus. Eu não posso ser como... Eu tenho Paulo, ele fala exatamente isso. Eu corro de uma maneira que eu também não venha ser desclassificado. Eu preciso cuidar da minha família, porque eu não quero cuidar das famílias do mundo inteiro e não cuidar da minha. Eu cuido do meu relacionamento com Deus, que eu não quero ficar ensinando todo mundo a orar, a ler a Bíblia, mas eu não quero... Quando Deus olha para mim, eu também não é. Então eu preciso também encher os meus azeites. E a minha função é incentivar você a encher os seus azeites. Não é dar azeite para você, não. É fazer que você tenha amadureça e tenha independência. Porque o mal da história da igreja foi fazer com que as pessoas dependessem apenas de um representante de Deus.
para orar, para confessar, para fazer as coisas. Quando na verdade o véu foi rasgado e Deus tem um relacionamento direto com você. Você pode orar, você pode pedir perdão, você pode ser tocado. Do mesmo jeito que o Senhor fala comigo, Ele pode falar com você diretamente. Você não precisa de intermediadores. Você precisa apenas entregar o seu coração e a sua vida por inteiro a Jesus. Amém? Por inteiro, porque Ele tem total interesse na sua vida. Ele não tem interesse de mal. Ele não tem interesse de que você esteja no terremoto. O interesse dele, na verdade, é encontrar que você seja um servo bom e fiel. Que toda a sua confiança esteja nele. Que você não ame mais qualquer outra coisa além dele. Que a prioridade de vida sua é dele. Que você confie as suas atitudes e os seus planos, a sua agenda seja entregue a ele. Que você trabalhe agora dizendo: Deus, como eu posso glorificar o seu nome no meu trabalho, nos meus estudos, no meu casamento, na minha família. E em tudo as pessoas desejarem conhecer o Deus que eu sirvo. Sabe por que essas cadeiras não estão cheias ainda? Porque pode ser, eu não estou julgando diretamente você, mas eu quero só que você pare para pensar. Pode ser que as pessoas olhem para vocês e não queiram ser crentes como vocês. Porque vocês podem não estar refletindo o Evangelho de Cristo. Eu não sei, eu não conheço a vida de vocês. Eu só estou criando uma hipótese para vocês pensarem isso. E se eu for muito sincero e isso mudar o coração de vocês, pode ser que a sua família seja impactada. Pode ser que o seu trabalho seja impactado. Quando você entender a simplicidade do Evangelho e o amor do Evangelho, é olhar com o mesmo amor que Jesus tem. Mateus 7, vou só abrir aqui também, Mateus 7, lá no finalzinho, ele vai dizer que o prudente e o insensato, no versículo 24, diz: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Cai as chuvas, transbordam os rios, sopram os ventos que deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. No entanto, quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Não é fácil essa mensagem. Eu poderia ter trago algo mais up. Mas foi minha oração que Deus colocou no meu coração para trazer para vocês. Começando com o Gladson. Ele falou um tema que vocês estão muito falando sobre evangelismo, mas algo necessário. A gente precisa ser uma carta aberta para o mundo. Para as pessoas olhem e quando a gente falar, a nossa vida valide o que a gente está falando. Para quando a gente chegar para dizer assim: olha, você conhece Jesus, ou em algum processo você começar a aconselhar e ajudar uma pessoa, essa pessoa disser: caramba, velho, ela vive isso. Eu quero viver essa alegria, muitas pessoas falam para mim. Eu quero ver esse amor, eu quero ver essa animação. Mas não é minha, é do Senhor. Eu só sou grato e apaixonado por Jesus. Porque eu era um grande pecador que ia para o inferno. E Ele me resgatou de lá. Eu tenho uma nova vida em Cristo. Eu tenho uma nova família. Minha família era destruída. Minha família, pessoalmente. Vive grandes problemas na minha família. Mas hoje eu sou pai de 2 crianças, marido, e olho para a minha casa e digo como eu sou feliz na minha família, na minha casa. Mas não foi mérito meu. Foi simplesmente graça e obediência ao Senhor. Eu digo: Deus, o Senhor é muito bom. Porque hoje eu tenho pão, eu não estou passando fome. Porque hoje eu tenho uma família e não é uma família destruída. Mas um dia foi destruída. E eu vivi nela destruída, orando ao Senhor. Como o pastor Saulo conta no seu testemunho. Ele vive momentos difíceis, mas para a glória do Senhor. Então, se for momentos bons, glória a Deus. Se for momentos ruins, glória a Deus. O grande ponto, o que é que Ele quer de nós? Obediência e um coração sincero. Eu queria só chamar lá ele e Nandia. Fernanda, é Nandia que a gente chama de Nandia. Agora eu vou dar um desafio
desafio pro o homem é bom do teclado, é bom? Simbora. O homem é bom do teclado. Hein? Melhor. É o melhor, né? É. A gente conhece tanto Jacó que a gente já tinha preparado. Já, né? Pronto. Tem uma música que eu amo. 100% de todas as vigílias que eu já fiz tocam a última música da vigília dessa música. Não é nada... É só porque eu gosto da música mesmo. Mas não é só porque eu gosto da música, é porque ela explica com muita clareza quem é Jesus pra mim. E eu não sei se você conhece uma música antiga, mas é uma música muito boa. E eu queria só que você, mesmo sentadinho ainda, que a gente pudesse adorar ao Senhor juntos. Que a gente aproveite esse momento. Que eu encontrei me surpreendeu quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era eu. Que amor tão grande pode ter de entregar a própria vida sem temer, que já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu. E olha nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão, que pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo céu a própria vida renunciou. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo céu a própria vida renunciou. Então, nosso desejo como igreja é que você ame a Jesus de todo o coração, alma, força e entendimento. E ame ao seu próximo como a si mesmo. Isso na prática, isso é o que o Senhor espera de nós, é tão mais simples do que a gente imagina. Que a gente possa ser uma ponte, apontar para Jesus e sermos reconciliadores, como 2 Coríntios capítulo 5 diz. Que você possa ser usado, seja encorajado pelo Espírito Santo. Que você possa ser incomodado pelo Espírito Santo de Deus que já habita em você. Que na verdade vive incomodando. Só que você precisa parar e prestar atenção. Peça estratégias, peça sabedoria, peça, Deus, me dá mais amor. Porque esses bancos, eles não estão aqui à toa. Esses bancos aqui
estão para a gente apresentar a Jesus. Mas se a gente começar apresentando Jesus, Deus, Ele se apresenta através da sua vida, através da sua boca. Como virão se não há quem pregue? Então, enquanto eles não estão aqui, eles estão perto de vocês. E a missão é dada para todos nós, discípulos. Então, que a gente vá e faça discípulos. Então, fique em pé no seu lugar. E eu quero fazer um último momento. Eu queria só... Eu sei que eu vou atrapalhar um pouquinho, mas desce todo mundo. Eu queria fazer um momento de oração juntos aqui pela igreja. Vem, desce aqui rapidinho. Se o pessoal da técnica pudesse descer também, vem. A gente promete que não vai atrapalhar tanto vocês. Eu queria que a gente se juntasse em 3 pessoas ou 4. Fizesse um grupinho assim, sem se conhecer, por favor. Família não vale. Família não vale. Chega junto aí, 3, 4 pessoas juntos. Massa. Aí pergunta o nome dessa pessoa. Diz assim, como você tá lindo nesse dia. Tá bonito. Bênção. Tá, e aí eu queria que você fizesse um pedido, uma pergunta muito sincera. O que você queria que eu orasse por você? E calma, deixa eu terminar. E aí um vai orar pelo outro e assim, tipo, Gladson ora por Marcos Arthur, que ora por José, né? João, isso, é quase José. Então assim vocês possam compartilhar e sejam sinceros, porque isso é viver a igreja, amém? Enquanto nosso Gabriel Guedes faz uma caminha. Quem foi edificado hoje? Glória a Deus. Gente, que o Senhor abençoe vocês. Até o próximo domingo. Que tenhamos mais momentos assim, verdadeiro, de comunhão, de viver as dores e de compartilhar também as bênçãos do Senhor. Que o Senhor abençoe todos vocês. Em nome de Jesus. Amém. Meu prazer.